No mês de outubro, nós temos várias comemorações: Dia do Idoso, Dia Internacional dos Animais, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia do Livro, Dia dos Professores. Nós temos também o Halloween, o Dia do Saci. Então, aproveitando que nós estamos no mês de outubro, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre o Círio de Nazaré, que também acontece no mês de outubro, mais especificamente no segundo domingo de outubro. E aproveito para falar um pouco também da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, o mistério sobre o sumiço da imagem. Não saiu daí? Volto já. Olá, meu nome é Nazaré, bem-vindos ao meu canal Entre Histórias e Segredos, um canal que foi feito para pessoas que, assim como eu, gostam de histórias interessantes e fatos curiosos. Nesse vídeo nós vamos mergulhar um pouquinho no mundo da fé e nos mistérios que envolvem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Vamos começar pela origem da imagem. Nossa Senhora de Nazaré é um dos vários nomes pelos quais a Nossa Senhora é conhecida. E de acordo com a tradição, acredita-se que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi esculpida pelo próprio São José e posteriormente pintada por São Lucas Evangelista. Também, segundo a tradição, a imagem teria saído da cidade de Nazaré, em Israel, no ano de 361, sendo levada para o mosteiro de Cauliriana, na Espanha. Lá ela permaneceu até o ano de 711, quando nesse mesmo ano aconteceu a Batalha de Guadalete, que foi a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica, que é uma região da Europa composta principalmente por Portugal e Espanha. E aí, por causa da Batalha de Guadalete, a imagem foi transferida da Espanha para Portugal. Ela acabou sumindo e foi reencontrada muito tempo depois. Só que em relação a esse episódio, existe mais de uma versão. Entre elas, a de que ela foi escondida pelo Frei Romano numa gruta no litoral. E aí, quando Portugal também foi invadido pelos muçulmanos, alguns pastores que andavam ali por aquele local, perto da gruta, acabaram achando a imagem. Isso aconteceu no ano de 1182. A outra versão é que, em decorrência da Batalha de Guadalete, a imagem da santa saiu da Espanha para Portugal, porém ela foi escondida no Pico de São Bartolomeu, que é um mirante que fica na ilha de São Miguel, que por sua vez pertence ao arquipélago dos Açores. Lá ela ficou até 1119, quando foi reencontrada. Então a notícia se espalhou e a população começou a venerar a santa em Portugal. Mas há também uma outra hipótese, de que, na verdade, a imagem teria sido encontrada por Dom Fuas Roupinho em 1182, quando ele foi salvo pela santa. Essa parte eu vou contar um pouquinho mais para frente. Aí, Dom Fuas Roupinho levou a santa para a vila, acredito que seja a vila em que ele morava, e que acabou recebendo o nome de Vila de Nazaré. Saindo de Portugal para o Brasil, aqui a santa é celebrada em vários lugares, mas tudo indica que essa devoção começou no dia 8 de setembro de 1630, Saquarema, Rio de Janeiro, quando, após uma tempestade, um pescador que foi ver as suas redes no mar, ao passar diante de um morro, notou uma luz forte e brilhante e foi verificar. Lá ele encontrou a imagem da Nossa Senhora, levou-a para casa, reuniu os outros pescadores e fizeram uma oração. Só que no dia seguinte ela tinha desaparecido e foi reencontrada no mesmo local, naquele morro. Essa ocorrência se deu por umas 2 vezes, e isso levou os pescadores a entenderem que a santa queria que fizesse uma capela para ela naquele local onde ela foi encontrada, e onde hoje é a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema. Lá ainda se comemora o dia da Nossa Senhora no dia 8 de setembro. No entanto, é em Belém do Pará que temos a maior homenagem dedicada à santa e que é considerada uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Além disso, a devoção à Senhora de Nazaré no Pará foi difundida pelos jesuítas em 1653.
Mas é provável que o aumento dessa devoção se deu após o caboclo Plácido José de Souza, no ano de 1700, ter encontrado a imagem da santa no igarapé de Murutucu. Ele a levou para casa, mas no dia seguinte ela tinha sumido e reapareceu no mesmo igarapé. Esse fato se deu outras vezes, da mesma forma como aconteceu em Saquarema. Esses sumiços da santa causaram as intervenções, tanto das autoridades civis quanto das autoridades eclesiásticas, fazendo com que a santa fosse levada para o Palácio do Governo, em seguida para o Paço Episcopal e depois para uma catedral recém-erguida, de onde a imagem também sumiu e foi parar novamente no igarapé de Murutucu. Esse evento ficou conhecido como Milagre da Fuga da Imagem, até que finalmente a comunidade construiu uma pequena capela nesse igarapé e onde hoje fica a Basílica Santuário de Nazaré. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Círio de Nazaré, que sem dúvida nenhuma é uma das celebrações mais famosas do Brasil. O termo círio vem do latim cerums, que significa vela grande de cera. O primeiro círio foi realizado no dia 8 de setembro de 1793, mas a partir de 1901 até os dias atuais, ele passou a ser realizado no segundo domingo de outubro. Um fato interessante em relação ao Círio de Nazaré é sobre como a corda foi introduzida a ele, tornando-se um dos maiores símbolos da procissão. Bem, conta a história que, a princípio, a imagem da Nossa Senhora de Nazaré era transportada por uma espécie de carruagem que era puxada por bois ou cavalos. Mas aí, em 1855, esse transporte foi substituído pela berlinda, que é uma espécie de caixa de vidro e madeira utilizado para transportar as imagens dos santos. Porém, nesse mesmo ano, caiu uma grande chuva. E aí, os animais que puxavam a berlinda tiveram que ser substituídos pelos fiéis por causa do atoleiro. Foi aí então que uma corda foi emprestada às pressas para que as pessoas pudessem puxar a berlinda. E como precaução, todo ano uma corda era levada à romaria. E somente em 1885 é que a corda foi oficializada e passou a substituir de vez os animais. Outro dado sobre o Círio de Nazaré é que a imagem original, ou seja, aquela que foi encontrada pelo caboclo Plácido e que é chamada de imagem autêntica, por motivo de segurança, em 1969, ela foi trocada por outra, denominada imagem peregrina. Porém, essa imagem peregrina não é uma cópia fiel ao original, pois os seus traços assemelham-se aos traços da mulher da Amazônia. E também, devido à forte devoção na região, a Nossa Senhora de Nazaré é chamada de a Rainha da Amazônia. Além disso, em 2015, o Círio de Nazaré recebeu da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Todo ano, vários fiéis vão ao Círio para agradecer alguma graça recebida, que pode ser a cura de uma doença, a conquista de um emprego ou a realização de um sonho. Então eu resolvi fazer nessa parte do vídeo um pequeno compilado dos milagres mais famosos atribuídos a Nossa Senhora de Nazaré. O primeiro deles é sobre Dom Fuas Roupinho, que em 1182, quando caçava um veado, devido à intensa neblina, o veado caiu no abismo e ele não percebeu. Dom Fuas, então, montado no seu cavalo, continuou a caçada sem saber o perigo que corria. Mas como naquele exato momento ele orava para Nossa Senhora de Nazaré, pedindo que ela o protegesse, então, de repente, o cavalo dele parou um pouco antes do abismo, evitando que os dois caíssem. Dom Fuas Roupinho, então, em agradecimento à santa, mandou construir uma capela no mesmo local que aconteceu o episódio. E esse milagre ficou conhecido como a Lenda de Nazaré. Conta-se também que a embarcação São João Batista, que saiu de Belém para Lisboa em 1846,
naufragou ao enfrentar uma tempestade. Felizmente, os passageiros foram salvos por um bote que os levou de volta para Belém. Mas algum tempo depois, descobriram que tanto a embarcação quanto o bote que salvou os passageiros tinham transportado a imagem da Nossa Senhora de Nazaré para Lisboa para ser restaurada. E esse acontecimento foi mais um milagre atribuído a ela. O milagre das velas, também atribuído a Nossa Senhora de Nazaré, refere-se a um episódio em que todas as velas no altar de uma igreja de repente teriam se apagado sem ação do vento e depois acesas sem interferência de ninguém. Esse episódio é no mínimo curioso, porque uma vela se apagar sem ação do vento ou de uma pessoa e depois acender sozinha já é estranho. Imagina todas as velas de um altar. E por fim eu quero dar o meu relato pessoal. Meu nome é uma homenagem a ela por ter atendido às orações feitas e ter restaurado a minha saúde quando eu ainda era recém-nascida. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena homenagem feita a Nossa Senhora de Nazaré, que é tão popular no nosso Brasil. E para quem ficou comigo até o final, muito obrigada. As fontes que eu usei para fazer esse vídeo, caso alguém se interesse, estão na descrição do vídeo. E por favor, não deixem de dar um like, se inscrever, ativar o sininho, comentar, que é para dar uma força para esse canal que está engatinhando. E eu ainda espero vir aqui contar muitas outras histórias para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.